informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 11 de outubro, data que Mato Grosso do Sul completa 40 anos de criação. E levando para vocês os seguintes destaques. Bloqueio dos bens da JBS já chegam a 730 milhões em Mato Grosso do Sul. IBGE leva a previsão de aumento da safra agrícola para 30% em 2017. Após 6 meses, exportadores superam o baque da Operação Carne Fraca. BNDES descarta irregularidades nos empréstimos para a JBS. E o preço da carne suína para os mineiros está bom demais, senhor. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Novamente, a meteorologia prevê que a quarta-feira terá sol, mas com aumento de nuvens de manhã e calor. Com isso, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 37 graus hoje. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem na região de Dourados com esses valores. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes pagou R$ 133,00 à vista pela arroba do boi gordo. O Friboi de Ponta Porã ofertou R$ 140 com 30 dias. Pela arroba da vaca gorda, o Friboi ofereceu R$ 128 a prazo e o Brasil Global R$ 125. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 20,50 e a de soja a R$ 60,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,18 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
A forte retomada das exportações brasileiras de carne bovina no terceiro trimestre, de julho a setembro, fez o país se recuperar dos estragos da primeira metade do ano, quando foi prejudicado pela Operação Carne Fraca. Após o bom desempenho dos embarques em setembro, o volume exportado nos primeiros 9 meses registrou avanço de 1,8%. Até agosto, as exportações ainda acumulavam leve queda na comparação com o mesmo período de 2016. A tendência é que o ritmo das vendas para fora siga aquecido também no quarto trimestre, outubro a dezembro, o que pode fazer com que as exportações de carne bovina cresçam 5% em 2017, de acordo com o diretor de pecuária da Agroconsult, Maurício Nogueira. Os indícios de outubro são positivos. Na primeira semana desse mês, a média diária dos embarques alcançou 5.300 toneladas, quase 26% a mais que a média de outubro do ano passado. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, compilados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC, os frigoríficos do país exportaram 13.500 toneladas de carne bovina, in natura, industrializada, miúdos, tripas e salgadas. Agora em setembro, crescimento de 17% na comparação com o mesmo período de 2016. Entre janeiro e setembro, os embarques totalizaram 1.061.000 toneladas. O vereador Silas Zanata pediu providências da AGETRAN, a Agência de Transporte e Trânsito de Dourados, no sentido de viabilizar a implantação de um redutor de velocidade, a chamada lombada eletrônica, na rua São Vicente de Paulo, a MS 276, próxima à rua Dr. Jorge Coutinho, no distrito de Indápolis. A medida solicitada tem como objetivo oferecer mais segurança para quem trafega no local, bem como disciplinar o trânsito, a fim de proteger as pessoas das frequentes imprudências observadas nessa rua por quem mora em Indápolis. O fazendeiro Joey Jutras ganhou o recorde mundial de abóbora mais pesada do mundo com um exemplar de 960 quilos. O recorde foi batido após uma pesagem na fazenda Frere Ridge, em Warren, no estado americano de Rhode Island. A estimativa de setembro de 2017 para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas foi de 242 milhões de toneladas, uma alta de 30%, o equivalente a 56 de toneladas a mais em relação a 2016, quando a safra atingiu 185 milhões e 800 mil toneladas. A estimativa da área a ser colhida, 61 milhões e 200 mil hectares, cresceu 7% frente a 2016, com 57 milhões de hectares. As informações são do levantamento da produção agrícola do IBGE, divulgada ontem. O arroz, o milho e a soja são os 3 principais produtos desse grupo e representaram juntos 93,7% da estimativa da produção e 87,9% da área a ser colhida. Em relação a 2016, houve aumento de 2% na área de soja, de 1,9% na área de milho e 3,9% na área de arroz. Na produção, houve alta de 19,5% para a soja, 16% para o arroz e 55% para o milho. Os preços da batata subiram 101% entre 2 e 6 de outubro, frente à semana anterior, fechando com a média de R$ 65,00 a saca de 50 quilos. As cotações chegaram a atingir quase R$ 88,00 no dia 3, devido à redução da oferta, já que muitas regiões interromperam a colheita por conta das chuvas. Além disso, a proximidade do final da safra em Vargem Grande do Sul, São Paulo, e a desaceleração das atividades em Cristalina, Goiás, também tem diminuído a disponibilidade de batata. Um dos alimentos tradicionais da culinária brasileira, especialmente para a produção de doces, o amendoim ocupa mais de 150 mil hectares de área cultivada no Brasil, com uma produção em torno de 400 mil toneladas ano. Esses números da produção brasileira e uso na alimentação humana indicam um excelente mercado e, para além desse fator, a importância da cultura para a agricultura no país. Agora, mais um fator contribui para fortalecer esses indicadores. Acabam de chegar à Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília
350 amostras de sementes de amendoim originárias do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC. O material faz parte da parceria entre a Embrapa e o IAC. Com isso, o Banco Genético da Embrapa, um dos 3 maiores para a conservação de material genético do mundo, terá triplicado a sua coleção de sementes de amendoim, atualmente com cerca de 1.000 acessos. Pelo acordo, o IAC vai repassar à Embrapa aproximadamente 2.000 acessos de amendoim. A alemã Mercedes-Benz anunciou na segunda-feira que fará um investimento de 2 bilhões e 400 milhões de reais em suas fábricas de caminhões e ônibus no Brasil. Não foi um movimento isolado. Desde março, 8 montadoras, incluindo a Mercedes-Benz, comunicaram que vão colocar no país quase 15 bilhões de reais até 2022. Os investimentos representam uma reversão nos ânimos de um setor que sofreu um duro baque na crise. Entre 2013 e 2016, houve queda de 42% na produção de automóveis, comerciais leves, caminhões e mais de 35 mil postos de trabalho foram fechados. As exportações de carne bovina in natura do Brasil renderam 112 milhões e 400 mil dólares em outubro, em apenas 5 dias úteis, com média diária de 22 milhões de dólares. A quantidade total exportada pelo país chegou a 26.700 toneladas, com a média diária de 5.300 toneladas. O preço médio da tonelada de carne bovina ficou em 4.215 dólares. Os produtores dos Estados Unidos devem plantar em 2018 a segunda maior safra de milho de todos os tempos. A constatação é do Instituto de Pesquisas de Políticas Alimentares e Agrícolas, localizado na Universidade do Missouri. O chefe do instituto, Pat Westhoff, endossou a estimativa. As perspectivas para o rendimento do milho melhoraram bastante em detrimento da soja. O mesmo instituto projeta uma área de milho de 37.716.000 hectares, enquanto a área de soja deve cair para 34 milhões de hectares, embora esta ainda seja a segunda maior área cultivada de soja pelo país. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Paulo Rabelo de Castro, negou na segunda-feira que tenha havido irregularidades nos empréstimos concedidos pela instituição ao grupo JBS. O dirigente disse que o banco tem mecanismos de monitoramento, mas não pode ser babá de empresário. Aqui, com certeza, não houve irregularidades, mas o tomador tem que ter responsabilidade de usar de forma condizente os recursos, afirmou Rabelo de Castro a jornalistas. As afirmações acontecem após reportagem da imprensa nos últimos dias terem afirmado que a JBS, que está no centro de um escândalo de corrupção, usou parte dos recursos tomados com o BNDES para fins distintos do previsto. O BNDES emprestou mais de 8 bilhões de reais ao grupo JBS para a compra de empresas entre 2007 e 2011, e há suspeitas de que parte desse dinheiro foi desviado, o que pode ter dado um prejuízo ao banco de mais de 1 bilhão de reais. Após a operação Bullish da Polícia Federal apontar supostos favorecimentos no repasse de recursos ao BNDES, o banco montou uma comissão interna sobre o assunto, mas não encontrou desvios cometidos por funcionários. A Justiça determinou bloqueio de mais de 614 milhões de reais em recursos e bens da JBS, com o objetivo de ressarcir os cofres públicos de Mato Grosso do Sul. Decisão do juiz da primeira vara de direitos difusos, coletivos e individuais de Campo Grande, Alexandre Antunes da Silva, saiu na tarde de ontem. O bloqueio atende a pedido da CPI das irregularidades fiscais e tributárias da Assembleia Legislativa, a chamada CPI da JBS. A assessoria da JBS informou que não tem conhecimento sobre a decisão e que não irá comentar, mas ressaltou que, ainda que segue com suas atividades normalmente e emprega mais de 130 mil funcionários no Brasil. No dia 5 de outubro, o juiz já havia deferido a primeira ação da medida cautelar movida pela CPI para o bloqueio de outros 115.925.000 reais. E agora, o valor bloqueado já ultrapassa os 730 milhões. O pedido deferido refere-se aos termos de ajuste de regime especial
149 de 2017, 657 de 2011, 862 de 2013 e 1028 de 2014. Segundo a Assembleia, em todos eles, a JBS Friboi recebeu incentivos fiscais para a retirada de boi em pé do Estado. A análise feita pela CPI nas notas fiscais apontou que a maior irregularidade cometida nesses TARES foi a repetição de notas visando a composição da base de cálculo para a concessão de benefícios fiscais. Torresmo, linguiça, costelinha, bisteca. A carne suína tem lugar de destaque na tradicional culinária mineira. Não por acaso, Minas Gerais lidera o ranking nacional de consumo, com 21 quilos por habitante ano, 6 a mais do que a média brasileira. Todo esse apetite garante o mercado aquecido e a maior cotação do país, R$ 4,30 o quilo do suíno vivo. Em Santa Catarina, estado que lidera o ranking de produção, o mesmo volume custa R$ 3,50. O modelo mineiro é diferente de outros estados, principalmente da região sul, onde cooperativas e integradoras definem que cada suinocultor é responsável por uma fase da criação do animal. Em Minas Gerais, 80% das 1.350 granjas estão nas mãos de produtores independentes que adotam o ciclo completo, da cria à engorda, onde todas as fases da criação são feitas dentro da mesma propriedade. Essa característica obrigou os produtores a adotarem soluções ao longo dos anos para manter a atividade viva e lucrativa. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Dias de ativismo pelo empoderamento da mulher rural. O mês de outubro começou com uma ação que pretende difundir os principais objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU e a forte atuação feminina no campo para cumprir esses temas. O Brasil, por meio da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, a SEAD, participa dos 15 dias de ativismo pelo empoderamento das mulheres rurais. Relatos de vida no meio rural são divulgados, criando maior visibilidade do poder desse universo feminino. A representante da SEAD e ponto focal de gênero na REAF, reunião especializada sobre agricultura familiar no Mercosul, Geise Mascarenhas, explica o trabalho. O Brasil, através da SEAD, junto com a Unidade de Câmbio Rural da Argentina, estão nessa campanha que é liderada pela REAF e o órgão das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que é a FAO. Esses organismos juntos estão trabalhando para a América Latina e Caribe, procurando visibilizar a real contribuição da agricultura familiar na economia, na segurança alimentar, na qualidade de vida das famílias rurais, e também estamos numa ação muito forte buscando fazer uma recomendação para os países do Mercosul de enfrentamento à violência contra a mulher rural. Para disseminar as principais conquistas femininas no campo, a ação de ativismo divulga um objetivo por dia até 15 de outubro, o Dia Internacional da Mulher Rural. São abordados temas como educação de qualidade, erradicação da pobreza e igualdade de gênero, voltados ao protagonismo feminino. A iniciativa acontece durante a campanha internacional #Mulheres Rurales, Mulheres com Direitos, que é liderada pela SEAD aqui no Brasil. Nas redes sociais, a mobilização é identificada pela #Mulheres Rurais e a #Mulheres Rurales. Para saber mais sobre a campanha, acesse mda.gov.br. Reportagem Daiana Cristina. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível.
e o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma ótima quarta-feira e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM, do YouTube e do Facebook, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.